Olá, eu sou Olivia Oliveira, estudante de História e Licenciatura, orientando da professora Cristiane da Barra, do Departamento de História, e estou fazendo a minha apresentação para o CONIC, com o título Mulheres nos Canaviais, Trabalhadoras Rurais nos Processos da JCJ de Escada durante o ano de 1976. Os objetivos desse projeto foi justamente averiguar as principais reclamações feitas pelas trabalhadoras rurais na JCJ de Escada, em 1976, assim como traçar um perfil dessas trabalhadoras a partir da análise serial dos documentos e também estudar como se estabeleciam as relações de trabalho entre os empregadores e as empregadoras no setor sucroalcooleiro. Os objetivos de desenvolvimento sustentado que foram contemplados nessa pesquisa foi o primeiro, que é a erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, o quinto, que é a igualdade de gênero, e o décimo, que é a redução das desigualdades. Para introduzir um pouco, eu falo sobre a indústria de açúcar em Pernambuco, que é uma indústria que remete aos tempos coloniais, no Brasil colonial, e que na virada do século XIX para o século XX ela vai ter esse processo de industrialização, assim como o processo mineiro, que remete até os dias atuais, e na década de 70 especificamente, vai ter muitos programas governamentais voltados para o desenvolvimento dessa região, desenvolvimento dessa indústria, como o Proálcool e etc. Principalmente porque estamos falando de uma esfera de ditadura militar, um momento ditatorial. E, nesse sentido, vemos também um pouco o mundo do trabalho em relação às mulheres, como é que elas se inserem nesse mundo do trabalho, na questão de desigualdade salarial, também na desigualdade de oportunidade de emprego e também na desigualdade de direitos, como no caso do salário gestante, em que muitas vezes a mulher tem esse direito negado, então tem que trabalhar ou não receber enquanto está gestacionando a criança quando ela é lactante e não tem o tempo necessário para amamentar o seu filho. A questão do salário gestante, por exemplo, você pode ver na Consolidação das Leis dos Trabalhos e no Estatuto do Trabalhador Rural, especificamente falando das trabalhadoras rurais, mas mesmo assim os empregadores ainda encontram formas de conseguir perpassar essa lei. E falando especificamente da Junta de Conciliação e Julgamento de Escada, ela se encontra no município de Escada, mas ela também abrange os municípios de Amaragi, Ribeirão, Cortês e Primavera, e se encontram na zona da Mata Sul, que é a zona da Mata Úmida, com o solo de Massapê, o que também tem diversas implicações para a indústria, porque muitos dos empresários e dos senhores de engenhos almejavam essas terras justamente por conta desse solo riquíssimo, que era muito bom para plantar a cana. A metodologia de pesquisa que eu fiz para esse projeto, para esse trabalho, foi justamente a revisão bibliográfica do tema, o levantamento dos processos que eram encontrados na JCJ de Escada de 76, assim como a apuração dos dados a partir de uma análise serial, da história serial, e a elaboração de uma planilha, também como uma elaboração de gráficos e tabelas, para conseguir compreender ainda melhor o perfil dessa trabalhadora. Os resultados e discussões encontrados foram justamente que 64 processos se encontravam no ano 76 e 17 tinham como reclamantes mulheres, ou seja, 26%, basicamente. 10 dessas mulheres eram solteiras, 3 eram casadas e 4 não tiveram estado civil revelado. 13 processos tiveram relação com a indústria canavieira, ou seja, 76%, e desses 76%, 100% das mulheres que trabalhavam nessa indústria eram trabalhadoras rurais. Ou seja, você não via, por exemplo, o setor como caminhoneiras ou outros serviços que tivessem atrelado a essa indústria, mas que não fosse necessariamente trabalhadora rural. Além disso, também temos o salário gestante, que justamente apenas aparece com as mulheres, porque esse é um direito que está completamente relacionado à mulher. Nesses processos que foram encontrados, são processos grandes, em que o empregador está sempre recorrendo a partir das leis que foram criadas em 75, para falar especificamente de salário gestante. Então você vê, de fato, uma relutância a dar o direito à mulher, tanto o direito dela ter a gravidez e conseguir o dinheiro necessário para manter a gravidez de uma forma justa, assim como também ter os horários mínimos para conseguir amamentar o seu filho de forma saudável. E com isso eu chego nas conclusões, que é justamente que a zona canavieira ela está calcada na sociedade patriarcal, com divisões de classes a partir tanto da distinção econômica como distinções étnicas, e que essa mulher canavieira ela sofre uma dupla violência, tanto a violência de gênero quanto a violência de classe, e esses processos analisados eles comprovam isso que eu acabei de falar.
Por fim, eu agradeço à Universidade Federal de Pernambuco, à Propesc e o CNPq pela oportunidade.